estudantes, eu sou o professor Wellington José, da disciplina de História, e estarei junto com vocês nessa preparação rumo aos vestibulares do Brasil, sobretudo o Enem. Essa será a nossa primeira videoaula e iremos trabalhar o tema Introdução aos Estudos Históricos, ok? Vocês estão percebendo aí o slide, eu separei alguns pontos para que a gente possa conversar sobre eles, né? E vamos começar falando exatamente com relação à palavra história. A palavra história, no sentido original, ela vem do grego e ela simplesmente quer dizer investigação. Ela é uma palavra polissêmica, porque ela pode ser aplicada, na verdade, em diversas situações, ok? Separei aqui 3 situações. Vou até circular aqui para vocês. A gente pode usar ela como área de conhecimento, que seria o uso dela com relação à disciplina de história propriamente dita, são os acontecimentos que ocorreram desde o surgimento dos seres humanos até agora, ou seja, a pré-história, né, história antiga, história medieval, história moderna, contemporânea, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. São todos aqueles acontecimentos, não é, que ocorreram, que trazem informações a nível de conhecimento acadêmico, ou seja, a gente tanto na escola como na faculdade, não é, que cai nos vestibulares e nas provas aí em diversos lugares do mundo. Nesse sentido, a gente usa a palavra história dentro dessa ideia, não é, área de conhecimento, mas nós também utilizamos a palavra história no sentido de processo vivido. A gente vai estar se referindo aos acontecimentos do dia a dia. São as coisas que vão ocorrer na sua vida individual, pode também ser na questão coletiva, né, e no país. Entretanto, não são coisas que vão ter uma relevância dentro de um fato histórico, né, que possa ali de repente ser escrito, né, ser colocado no livro, né, e ser narrado para as posteridades. Né? São coisas mais pessoais, são coisas que ocorrem no dia a dia. Podemos também utilizar a palavra história para se referir a coisas que não são reais, são coisas imaginárias, são lendas. Nesse sentido aí, a gente usa a palavra história para se referir como ficção, certo? Então, podemos usar a palavra história em 3 situações. Memorizem bem: área de conhecimento, processo vivido e também ficção. Por isso nós dizemos que a palavra história é uma palavra polissêmica, ela pode ser aplicada em diversas situações e em diversos momentos diferentes. Entretanto, o uso dessa palavra no sentido da disciplina de história, né, como investigação, ela vai ser utilizada por Heródoto de Halicarnasso. Tá aqui, ó. O homem é esse aqui, ó. Heródoto de Halicarnasso. O que é que acontece? Antes de Heródoto, as coisas ocorriam e não eram registradas, né? Não ficavam escritas para serem narradas em um outro momento. Né? Não tinha essa ideia do sentido da história como disciplina. As coisas iam acontecendo e elas eram narradas de geração a geração. E aí, o que é que vai ocorrer? Heródoto, ele em diversas viagens que realizou na antiguidade, ele passou a ter o cuidado de escrever, de registrar os acontecimentos. A partir daí, os historiadores perceberam que essa atitude de Heródoto de anotar, de ter o cuidado de ouvir uma narrativa e escrever, registrar o acontecimento, né, e investigando aquelas pessoas que eram as testemunhas visuais daqueles fatos, os historiadores perceberam que essa atitude de Heródoto ela foi muito importante, porque aí a partir de Heródoto, a nossa disciplina passa a ter essa ideia de ciência, não é? Não ciência no sentido mais atual da palavra, não é? Mas aí podemos dizer que ele dá o pontapé inicial para a ciência como a disciplina de história como ciência, como uma disciplina. Por isso consideramos Heródoto o pai da história. Então, está aqui Heródoto de Halicarnasso. E aí uma pergunta que é muito comum entre os estudantes, desde o 6º ano até o pré-ENEM, é a seguinte, né? Prof, por que eu tenho que estudar história? Qual é o objetivo dessa disciplina? Né? Pois bem, queridos alunos, a disciplina de história ela é fundamental para a história da humanidade, né? Ela é fundamental para a construção da identidade, construção de valores, né? É muito importante que os povos e que nós possamos ter conhecimento
daquilo que aconteceu em outros momentos no lugar em que nós vivemos e também no mundo, para que a gente não repita erros anteriores. Mas a gente também não pode limitar o conceito da nossa disciplina apenas para conhecer o passado, para que algo não ocorra no presente. Eu não estou me referindo apenas simplesmente a isso. Transcende, vai muito mais além. Né? Quando a gente resgata o passado, quando a gente passa a estudar, passa a conhecer as lutas, as dores, né, os sofrimentos, tudo aquilo que aconteceu na sua cidade, no seu estado, nós passamos a criar uma identidade cultural, uma identidade social. E isso é muito importante, esse resgate de valor, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, né? Para que a gente possa levantar bandeiras que sejam saudáveis a todas as classes, a todos os indivíduos, né? Para que a gente possa utilizar, obviamente, alguns exemplos que aconteceram, que não foram exemplos positivos, e que a gente possa transformar isso em coisas melhores. Então, a história, a disciplina de história, ela é uma ferramenta espetacular, fundamental para a construção da identidade de um povo, né? E tanto de forma individual como de forma coletiva, né? É uma matéria maravilhosa, né? Quando você começa a ter essa ideia desse contexto, você se apaixona pela disciplina e não para mais de estudar, né? Tá aqui o meu pequeno acervo, né? Ao longo desse tempo aí, e a gente passa a ter uma visão diferente da sociedade. Então, é fundamental essa disciplina, né? Nessa construção do conhecimento para os estudantes e para toda uma nação, ok? Então, coloquei aqui para vocês, ó, se dedica ao estudo das vivências humanas em épocas e lugares diferentes. Por que isso, professor? Porque, sobretudo, a história ela vai estar se debruçando sobre as coisas que os seres humanos desenvolveram ao longo do tempo. Tudo aquilo que foi possível construir, desenvolver, reconstruir, ressignificar. Então, tá aí a importância da nossa disciplina, a disciplina de história. Mas a nossa disciplina, gente, ela não faz um estudo de forma isolada. Ok? Separei aqui para vocês, ó, disciplinas auxiliares. O que é que acontece? A disciplina de história, ela precisa do apoio de outras disciplinas, né, para compor o conhecimento no trabalho investigativo. Eu separei algumas aqui para vocês, ó, como a arqueologia, a paleontologia, heráldica, numismática, a sociologia. Temos também a questão da economia, temos geografia também, temos uma gama de disciplinas, né, que dão suporte, dão apoio à nossa disciplina para que essa investigação ela possa ser uma investigação criteriosa, para que ela possa acontecer de forma que traga as informações de modo sólido, né? E aí entra a figura de um personagem, de um profissional que é fundamental para a construção dos conhecimentos históricos, que é o papel do historiador. O historiador, ele é o profissional que investiga o passado, certo? Então ele vai ter todo esse apoio dessas disciplinas aí. Mas de que forma o historiador ele vai estar identificando e reconhecendo as coisas que aconteceram, registrando uma data, tendo, de certa forma, a clareza do que aconteceu naquela época histórica e trazendo essas informações para nós. O historiador ele precisa, de, sobretudo, das fontes, tá aqui, ó, as fontes históricas. As fontes históricas, elas são as marcas que os seres humanos deixaram ao longo do tempo. Né? Elas são pistas que vão ficando das coisas que os seres humanos desenvolveram e fizeram, e que aquilo ali traz uma carga de informação, e essas informações elas são identificadas e decodificadas pelo historiador, certo? Essas informações elas podem ser escritas, aqui ó, as fontes elas podem ser escritas, um livro, documentos históricos, documentos da igreja, documentos do Estado, não é? Mas também elas podem ser também orais, não escrita. Uma lenda, um mito, algo que era narrado dentro daquele povo que foi passado de geração e geração. E dessa forma o historiador ele vai construindo o conhecimento com a ajuda dessas disciplinas, e esse conhecimento chega para nós nos livros, nas escolas, nas universidades, não é? De forma que a gente possa ter uma boa margem
de verdade, né, de veracidade naquelas informações. O historiador ele não trabalha de todo jeito. A nossa disciplina História, que faz parte do grupo das ciências humanas, né, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, ela é ela não faz, ela não trabalha, ela não realiza um trabalho de pesquisa de todo jeito. É preciso, há um embasamento científico, há todo um método que foi criado ao longo do tempo para que a nossa disciplina ela hoje tivesse um caráter científico, ok? E aí eu separei para vocês aqui exatamente o trabalho do historiador. De que forma, né? Previamente, óbvio, não dá para a gente falar como o trabalhador trabalha de forma completa, mas basicamente o que é que ele faz? Ele seleciona as fontes históricas e, através dessa seleção, né, ele faz aqui uma seleção provisória. Após essa seleção provisória dos dados, né, aquelas informações que vão servir, né, para ele ter o embasamento, para extrair o que aconteceu naquela sociedade, ele cria uma interpretação também provisória. Gente, por que provisória? Porque a história é dinâmica. A história ela não é estática. O passado não se repete. Não tem como a gente recriar o passado dentro de um laboratório. Isso não é possível. Então, o que é que ocorre? O historiador, ele, com os fatos, com os dados, ele vai fazer as interpretações, vai fazer todos os estudos investigativos, né? E vai partir de uma primícia, de uma primeira interpretação. Só que a qualquer momento pode chegar novas informações. Podem ocorrer novos descobrimentos, novas descobertas arqueológicas. E a partir daí ter um ponto de vista diferente. Porque a nossa disciplina ela é o quê? Dinâmica. Ela não é algo que é decorativo, o que aconteceu naquele momento, e vai ficar para sempre aquela interpretação. As informações dos acontecimentos do passado, elas passam por releituras. Né? Percebam que outrora o conhecimento histórico ele era muito narrado dentro de uma ideia, de uma narrativa das elites, né? Dos patrões, daqueles que estavam no poder, né? Daqueles que estavam podendo liderar aquele povo. Mas percebam que ao longo do tempo, a transmissão do conhecimento histórico mudou. E as histórias mais internas das pessoas, os operários, os índios, não é? O negro, ou seja, grupos que foram de suma importância para o desenvolvimento histórico, passam a ter um papel fundamental na construção do conhecimento histórico. Mas foi sempre assim, professor? Não. Em outros momentos, a narrativa histórica ela ficava muito presa exatamente na visão dos líderes, na visão daquele que estava no poder, daquele que tinha mais privilégio, daquele que tinha um poder econômico maior. Né? Então, até certo tempo, era assim que se escrevia as narrativas dos acontecimentos históricos. Mas percebam que, com o desdobramento do tempo, vieram novos pontos de vista. Né? A partir de novas investigações, a partir de ressignificações, de novos valores e de lutas, né? Sobretudo as lutas de classes. Fundamental para uma construção do conhecimento histórico sólido, né? Um conhecimento que traga a liberdade, a consciência crítica, né? A luta por valores que sejam justos para homens, para mulheres e para todas as pessoas, independente de classe, certo? Então aqui, ó, o historiador ele depende dos fatos. E está aqui, ó, processo é contínuo entre o presente e o passado, ok? Sabemos muito bem que tudo que nós temos na sociedade contemporânea que a gente vive não nasceu pronto desse jeito que está aqui. Tudo passou por um processo histórico, por um desdobramento, né? E por várias transformações. E é preciso a gente estar sempre retornando ao passado, verificando, analisando, vendo os pontos positivos, os pontos negativos, né? Para saber se aquele conhecimento histórico, aquela maneira de viver, aquela forma de fazer política, aquela forma de fazer economia, se ela é salutar para a sociedade. Por isso é tão importante a nossa disciplina na construção de uma sociedade justa. E eu coloquei aqui um textinho, né, que simplifica um pouco. Né? Seu trabalho se baseia principalmente na pesquisa. É preciso fazer uma pesquisa. As coisas não acontecem de todo jeito, não. Beleza, galera? De documentos, manuscritos, impressos, gravações, filmes, objetos e fotos. Depois de selecionar, classificar e relacionar os dados,
levantados em bibliotecas, arquivos, entrevistas ou estudos arqueológicos, ele data o fato ou o objeto, confere autenticidade e analisa sua importância e seu significado para a compreensão do encadeamento dos acontecimentos. Né? Ao longo do trabalho que é desenvolvido pelo historiador, existem coisas e fatos, né, informações e dados que vão ficando no meio do caminho porque não seria relevante. As coisas que forem relevantes, as coisas que tiverem significado, que dão mais clareza, né, ao conhecimento sobre aquela época histórica, sobre aquele momento histórico, sobre aquelas pessoas, sobre aqueles indivíduos. Né, então isso aí passa a ter um valor, a ter um significado, que o historiador vai depois transformar isso em conhecimento para toda a sociedade. E eu separei aqui, ó, uma frase de Aristóteles, né, grande pensador grego, que diz assim, ó: o historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fato que o primeiro escreveu em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Tá aí uma frase maravilhosa de Aristóteles, fazendo aí uma análise entre o que o historiador escreve e o poeta. Vamos adiantar. O tempo, você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Já diz uma música do maravilhoso Alceu Valença, não é? Uma outra música belíssima que fala sobre o tempo, né? Cazuza, o tempo não para, não é? O tempo não para, não para, não para. Gente, o tempo não para, ele é dinâmico, ele está acontecendo nesse momento. Né? Desde que o ser humano surgiu no planeta até os dias de hoje, né, o tempo está aí. E o tempo ele é contado, né? Ele é dividido. Só que se você parar para perceber um pouco, você pode fazer a seguinte pergunta: professor, mas todas as sociedades usam o mesmo calendário? O ser humano sempre contou o tempo? Bem, o ser humano sempre contou o tempo. Não da forma como a gente tem hoje, não é? Especificamente. Mas desde o período mais antigo, o homem sempre tentou criar um mecanismo, criar uma maneira de contar o tempo, né? De verificar o tempo. Para quê? Para poder plantar, para poder colher, para poder comemorar momentos específicos, né? Determinadas festividades. Né? E aí o que é que ocorre? O que é que eu separei aqui para vocês? Inicialmente a questão do calendário, né? Que cada sociedade ela tem uma forma de contar o tempo. Né? Hoje nós utilizamos aqui no Brasil e em boa parte dos países ocidentais, nós usamos o calendário gregoriano. O Papa Gregório XIII, né? Ele, substituindo o calendário juliano, criou o calendário gregoriano, que é esse que a gente utiliza, de janeiro a dezembro, dentro dessas festividades que nós temos também dentro dos anos. Agora, todos os países e regiões contam o tempo dessa mesma forma? Não. Nós temos aqui o calendário islâmico, temos o calendário judeu e o calendário chinês. Cada um de acordo com determinados acontecimentos que foram marcantes na história daquele povo, partem exatamente daquele fato e começam a contar o tempo, a registrar os acontecimentos e a medir o tempo de acordo com aquele acontecimento que foi marcante para a sociedade. Mas nem sempre foi assim, certo? Eu separei aqui para vocês que nós, seres humanos, lá na antiguidade, nós analisávamos o tempo e contávamos o tempo, verificando a natureza. Ou seja, a natureza influenciava diretamente, como também influencia até hoje, né, a contagem do tempo. Então, a questão do dia, da noite, era tudo algo muito analisado com relação à natureza. Por quê? O homem percebeu a necessidade de fazer essa contagem para marcar os dias, os tempos, para a partir daí ele conseguir ter uma noção temporal da sua vida. Sobretudo, para entender a dinâmica da natureza. Né? Perceba que na antiguidade, ali no Paleolítico, no Neolítico, nós seres humanos precisamos muito da natureza. Então a gente precisava entender um pouco da dinâmica natural. E a partir daí o homem começa a entender, ou seja, períodos que poderiam plantar, e o período que poderia colher. O tempo era muito gerenciado exatamente com relação ao sol, né,
as fases da Lua, mas tudo isso vai passando. Esse conhecimento ele vai sendo transmitido ao longo do tempo e os povos vão modificando o calendário, vão modificando a forma de contar o tempo. E aí a gente chega na Revolução Industrial, que está aqui, ó. Com a Revolução Industrial, o homem passa a contar o tempo de uma forma diferente, porque ele vai cronometrar exatamente com o relógio o dia, ele vai fracionar o dia. E a dinâmica de trabalho ela também é diferente com relação à antiguidade, que era um trabalho que era muito relacionado à questão da natureza. Quando a gente está falando desse período aqui da Revolução Industrial, a gente começa a perceber que o homem ele vai utilizar o tempo para influenciar o processo de produção. Então, perceba o seguinte, que o tempo, né, para todas as sociedades, há uma forma de contar. Há uma forma de você fracionar e de você medir. Na antiguidade, se relacionava muito com a natureza, né? A questão do sol, a lua, os astros, as marés, tudo isso influenciava para identificar momentos, né, e períodos do tempo. E depois nós temos aí com a Revolução Industrial uma mudança significativa na contagem, na forma de identificar e de contar e fracionar o tempo. E ainda relacionado ao tempo, o que é que a gente tem? As periodizações históricas. O que é que ocorre? Para auxiliar nos estudos da disciplina de história, né, o conceito positivista criou uma divisão para marcar determinados acontecimentos e, a partir daí, definir alguns tempos históricos, né, que eu separei também aqui para vocês. Essa divisão, né, a divisão clássica da história. A gente tem aqui a pré-história, né, vai até a invenção da escrita, do surgimento do ser humano, até a invenção da escrita. Temos também a Idade Antiga, vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a gente já tem o quê? A Idade Média, o feudalismo, né? Depois temos o período moderno, com as grandes navegações, Iluminismo, Renascimento Cultural, Renascimento Científico, né? a reforma protestante, a Contra-Reforma, né? Está tudo aqui no período da Idade Moderna. E, atualmente, estamos no período contemporâneo, ou seja, da Revolução Francesa para cá, nós, os historiadores, né, caracterizaram e definiram como uma fase chamada de contemporânea, ou seja, aquilo que está à frente da Idade Moderna. Então, basicamente, nós temos aqui essas divisões. Nossa próxima aula será exatamente sobre a pré-história, ok? E aí, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e história contemporânea. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho ainda para a questão do tempo, né? Percebam aqui, calendário gregoriano baseado no ciclo do Sol, calendário islâmico, a base é a Lua, o calendário judeu, parte da criação do mundo conforme a Bíblia, e o calendário chinês. E aqui nós temos algumas particularidades, né, que é interessante a gente lembrar. Né? O calendário gregoriano ele conta o tempo, né, ele conta os períodos dos anos a partir do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo seria o século I, lá o ano 1. O calendário islâmico, a gente tem que lembrar de Maomé. A partir da fuga de Maomé, né, que é conhecido como a Hégira, né, para Medina, os islâmicos começaram a contagem do seu tempo. Temos o calendário judeu, que eles se baseiam, né, no suposto início do mundo, né, criado por Deus. Então eles partem lá da origem do mundo e começam a contar o tempo. E o calendário chinês, né, que é bem interessante porque nós utilizamos os signos, né, Áries, Touro, Escorpião, Câncer, né, para definir os nossos alguns ciclos, né, que ocorrem astral dentro dos 12 meses que nós temos no nosso calendário. Né? E os chineses têm a curiosidade de fazer uma relação de cada ano com algum animal.
né? Vocês já devem ter visto, né? O gato, o coelho, a cobra e etc. O macaco. Então eles fazem essa relação também. Mas ainda falando sobre o tempo, eu separei aqui para vocês um poema de Mário Quintana, né? Que tem como tema a vida. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que você gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Então, já que estamos falando de tempo, não é? Nada melhor do que lembrarmos aqui do poema de Mário Quintana, A Vida. Vamos dar continuidade aos temas. No calendário, temos aqui a divisão da história, né? E eu quero finalizar essa aula com vocês, com essa música que eu preparei com muito carinho, falando sobre a história. Analisando o passado, posso compreender o presente que estou investigando o passado. Posso refletir sobre o tempo que passou na economia, arte e religião, a ciência, a busca da razão, sociedades, músicas e animais, a natureza e a busca pela paz. A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, governantes, governados, dominantes, dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais, desde os tempos mais remotos. Analisando, investigando e descobrindo o passado. Tá aí, turma, uma musiquinha para poder ajudar vocês aí, né, que faz uma reflexão sobre coisas que falamos com relação ao tempo, com relação à importância da disciplina de história para a sociedade, ok? Então fica aí a nossa contribuição com esse nosso primeiro tema, introdução aos estudos da história. Não esqueçam de revisar, de ler o nosso material, a apostila, de resolver as questões e nos vemos na nossa próxima videoaula. Fique com Deus e um forte abraço.